Eu quero agradecer. Eu preciso de uma água. Tô com a garganta ruim aqui. Alguém pode me ajudar aí com a água, por favor? Tô bem, garganta ruim. Eu quero agradecer, irmãos, por essa linda homenagem, né? Eu não mereço. Não mereço mesmo. Eu estava até escrevendo um texto hoje sobre outra situação, e o Senhor falou comigo que a honra exigida se torna recompensa, salário. A honra, ela nunca deve ser exigida. Se você encontrar alguém exigindo honra, é porque essa pessoa não merece honra. E como foi bom ser pego de surpresa, não imaginava. Primeira vez na minha vida que eu sou surpreendido. Porque geralmente eu descubro antes as coisas e tal. Sou esperto. Mas amém. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Quantos querem uma palavra de Deus? Eu já ministrei essa palavra outras vezes. E vira e mexe o Senhor coloca no meu coração. Obrigado, viu, Renato? Para eu voltar a falar sobre isso, porque a palavra de Deus, ela vem no tempo certo, mas você percebe que daqui a pouco a mesma palavra em outro tempo surte outro efeito em nós. Teve uma palavra que eu sempre ministrei e o Bruno falou algo interessante. Ele falou assim: eu já ouvi essa palavra umas 10 vezes e todas as 10 Deus fala comigo de um jeito diferente. Então, se você já ouviu essa palavra, abra o seu coração para ser atualizado nessa noite. Você que nunca ouviu, tenho certeza que vai ser uma experiência boa com essa palavra, que é uma palavra de Deus. Eu quero falar um pouco hoje sobre processos em Deus. Pensa comigo. A matéria-prima do vinho é a... Vamos lá? A uva. Então eu pego a uva, eu espero a uva amadurecer. Depois que a uva está pronta para comer, ela entra num processo de ser pisada e esmagada, né? Parece que já estava prontinha, mas depois que parece que está pronto, entra num processo. Para quê? Presta atenção, que eu já comecei a pregar. Os processos em Deus não é simplesmente para fazer eu chegar aonde eu tenho que chegar, mas é para fazer com que eu dure muito mais do que eu possa durar. Então a uva por si só já estava pronta para ser usada, mas ela é esmagada, pisoteada, guardada, fermentada, e ela fica nesse processo durante 10, 20, 30, 100, 300 anos, até que ela se torne a melhor fase daquilo que ela foi criada para ser um dia. Apesar de uma uva ser muito boa, quem gosta de uva? Cadê o Durval? Vem cá, Durval, tô brincando. Durval entupiu de uva aqui com o pastor Nelson. Apesar de uva ser muito boa com caroço, não me dá uva com caroço, não presta pra nada. Mas sem caroço é melhor que muita gente, não é? Aquela uvinha assim. Tem gente que cospe a casca da uva. Você não é de Deus, você tem que engolir a casca. E aí, só que ainda assim, ela sendo tão boa, não é o melhor que ela pode ser. Mas o melhor que essa uva pode ser é se tornar um dia um vinho que vai além de ser um símbolo de alimento, mas o vinho na Bíblia é um símbolo de alegria. Sabia? Que o vinho é um símbolo de alegria. Agora que eu dei uma aula gastronômica para vocês sobre uva, não é isso que eu quero dizer. Porém, para que uma uva se torne vinho, ela precisa de um processo. Mas para que água se torne vinho, precisa de um milagre.
Tá vendo? Tem gente que já ouviu essa palavra. Milagre. Primeiro milagre de Jesus em um casamento no Caná da Galileia. Acabou o vinho e a mãe de Jesus chega e fala: ó, o vinho acabou. Jesus falou assim: ó, enche sete negócios de água, jarros de água. Bel, você tá me ligando? Tá assim? Ah não, tá atualizando meu trem aqui, perdão. O Bahia me ligou e depois a Bel me ligou agora. Voltando aqui. Jesus fala assim: ó, enche 7 jarras de água e traz para mim. Irmão, se eu pegar a água, pisar na água, guardar a água por 300 anos, a água vai virar vinho? Não vai. Porque água só vira vinho se tiver milagre. E esse é o ponto que eu quero fazer você pensar. Talvez você está clamando por um milagre. Deus está falando assim: não, é processo. E o processo, nós passamos por coisas que nós não queremos passar, mas nós precisamos passar. Porque é necessário. Repete comigo: necessário. Então, a dor é necessária. A lágrima é necessária. A enfermidade é necessária. A escassez, às vezes, é necessário. Para quê? Para que a gente entenda algo que a gente não está entendendo. Todos nós sabemos que Jesus ressuscitou Lázaro. Amém? Em 2 dias ele recebeu a notícia, mais 2 para ele chegar. 4 dias já que Lázaro estava morto. Lázaro precisava de um processo ou de um milagre? Milagre. Não tem processo que faz o morto ressuscitar. Nem 1000 anos enterrado, nem 2000 anos enterrado. Lázaro precisava de um milagre. Mas tinha 2 bonitinhas dentro da casa. Uma chamada Marta, outra chamada Maria. Que já não aguentava mais esperar Jesus. Para essas tinha um processo. Então nós estamos aqui diante de mais ou menos 100 pessoas. E talvez você precise de um milagre. Talvez você precise de um processo. Talvez eu precise de um processo. E talvez você precise de um milagre. A questão é: aquele que pode te dar um milagre, aquele que te colocou o processo, sabe exatamente o que você precisa. Não tem a possibilidade de o Senhor não te conhecer. Não existe a chance dele te dar algo errado. E não existe a chance dele te ver precisando de um milagre e ficar: não, eu vou te dar um processo. Aguenta aí, não, irmão. Na hora do milagre, o milagre aparece. Na hora que você realmente precisa de um milagre, uma intervenção imediata e milagrosa vem do alto como um raio e te alcança. Posso falar disso por quê? Porque eu já vivi isso algumas vezes. Mas é verdade também, irmão, que tem situação que eu já orei, já jejuei, já chorei, e já orei de novo, e já jejuei de novo, e o negócio não muda. Alguém se identifica? Então nós vamos entender sobre isso. O Senhor te colocou nesse processo para te fazer entender algumas coisas. Abra comigo sua Bíblia, por favor, em Jeremias capítulo 18. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Fecha seus olhos, vamos cantar. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Oh, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, desesperado, frenético, acredito que a visão da tua face
direi que vai valer a pena. Vai valer a pena. Sim, vai valer a pena. Vai valer a pena. Sim, vai valer a pena. Vai valer a pena. Aleluia. Jeremias capítulo 18. Leia a sua Bíblia. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, levanta-se e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua roda, a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minhas mãos. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação e de um reino para edificar e plantar, se fizer o que é mal perante a mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, estamos diante dessa poderosa palavra que tem a capacidade de transformar o nosso coração. Nós que somos homens pecadores, sujos, mal intencionados, precisamos nessa noite que o Senhor fale ao nosso coração. Pai, nós nos submetemos nesse momento, abrimos o nosso coração e o nosso ouvido para que a Tua palavra seja a nossa estrutura de vida. Por isso, Senhor Deus, nós te damos liberdade. Todo inimigo do Senhor que veio para esse lugar para confundir essa mensagem, para trazer confusão aos nossos ouvidos, nós damos uma ordem agora que saia em nome de Jesus. E que anjos do Senhor, anjos da parte do Senhor, anjos ministradores, estejam aqui nesse lugar, batalhando em nosso favor, para que essa palavra entre profundamente em nossos corações e produza muitos e muitos frutos, em nome de Jesus. Amém? Esse texto fala sobre um processo. E qual é o processo? Se você for analisar bem, existe uma queixa que poucas pessoas notaram nesse texto. E existe algo que diz assim: te farei ouvir as minhas palavras. Para mim, esse é o centro do texto. Porque todo o processo que Jeremias está visualizando é um processo que devolverá a nós, se nós entendermos, a capacidade de ouvir a voz de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta: como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida espiritual? Você tem ouvido a voz do Senhor? Você está conectado com o Espírito Santo? Ou não? Já tem muito tempo que você está endurecido, distante, mas ainda tem protocolos religiosos que te convencem de alguma maneira que está tudo bem. Eu odeio a sensação de que está tudo bem. Odeio a sensação. Porque na minha vida não está tudo bem. Por que na sua está? É batalha atrás de batalha, é bomba atrás de tiro, de explosão, de porrada, de murro, para permanecer um pouco de pé, para conseguir orar, para conseguir ler a Bíblia, para conseguir ter ministério. E aí eu pergunto para algumas pessoas: está tudo bem? Está tudo bem, pastor. Não, irmão, não está tudo bem. Por isso Romanos capítulo 12 vai dizer: não vos conformeis. Toda transformação parte do princípio de inconformação. E se está tudo bem, vai continuar tudo do jeito que está. Mas se está tudo mal, pode ser que alguma coisa aconteça aqui nessa noite. Mas você precisa bater no peito e falar assim: Senhor, não está nada bem.
Eu preciso de uma intervenção do Senhor hoje para eu converter de verdade. Para eu começar a ouvir a voz do Senhor novamente. Tem gente que não ouve a voz do Senhor mais. Olha aqui, quem dirige, quem tem carteira de motorista. Quem dirige não, né? Quem tem carteira de motorista. Porque tem gente que dirige sem carteira. E aí, quando você não coloca o cinto no carro, você vai andando, você vai insistindo. Mas um apito de Deus, irmão, eu odeio poucas coisas na vida. E esse apito eu tenho uma raiva dele. E ele fica assim, pi, 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 coloca o cinto, coloca o cinto, coloca o cinto. Daqui a pouco ele dobra, ele faz pi, 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 pi. E depois de insistir muito com você, ele para. Ele cede. Tá bom, não falo mais. E um dia eu percebendo isso, o Espírito Santo falou assim para mim, eu sou assim também. Eu falo. Depois eu falo mais ainda. Vai chegar um ponto que eu paro de falar. Irmãos, quando o Senhor falar com você é na hora. Se for no seu tempo já é desobediência. O Senhor está te dizendo, faça. Ou não faça. Tome uma atitude, mude a sua história. Se posicione como esposa, se posicione como marido, se posicione como filho. Faça alguma coisa. Pastor, e se eu não fizer, o Espírito Santo vai parar de falar. Por isso que a palavra do Senhor está falando assim, ó, levanta e desce e te farei ouvir as minhas palavras novamente. Eu não sei como está a sua vida espiritual. Eu sei que se a gente entrar em Deus hoje, você que está me ouvindo voltará a ouvir não a minha voz, mas a voz do Senhor. Quando? Todos os dias, a cada manhã, na hora que você for dormir, na hora que você chamar. Eu só não sei se você quer isso. Eu não sei se você entende bem o que é a figura de um oleiro. Todo mundo sabe o que é um oleiro? Sabe? Sabe o que é um oleiro? Sabe o que é 2 oleiros? 3. Oleiro é que faz o barro, não, que faz o barro é Deus, irmão. Faz o vaso, né? Tá vendo? Vocês não sabem o que é oleiro. O Jeane falou que faz o barro. Brincando. E o oleiro é aquele que faz os vasos. E eu não sei se você é especialista nisso, mas eu quero te fazer uma pergunta. Na sua cabeça, na hora que vai fazer um vaso, o que é a primeira coisa que faz? Quem sabe? Quem? Procurar o barro. Primeira coisa que faz é procurar o barro. E eu descobri, estudei bastante, uns 10 segundos no ChatGPT. E eu descobri que os melhores barros para confeccionar os melhores vasos estão nos piores lugares. Nos lugares de mais difícil acesso. Sabia disso? Nos mangues, no meio da floresta. Pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver com algo. O Senhor te encontrou. E não foi dentro da igreja. O Senhor provavelmente te encontrou nos lugares mais obscuros dessa terra. Sabe como eu converti? Sou filho de pastor. Mas um filho de pastor que foi viver a vida. E um dia eu estava numa balada, fugindo de Deus. Porque na minha cabeça Deus estaria na igreja. Então estar numa balada era estar onde eu não queria encontrar com Deus. E de repente eu ali, depois de já ter bebido muita coisa, fumado muita coisa, cheirado muita coisa, feito muita coisa, estava na beira de uma piscina e chegou uma mensagem no meu celular. Nem existia o WhatsApp. Era torpedo. Quem é da época do torpedo aí? Torpedo. E essa hora que eu abri a mensagem dizia assim: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E eu sentei na beirada daquela piscina e falei: Jesus, não, se eu quisesse o Senhor estava na igreja. Não, aqui não.
aqui não. E eu fiquei falando assim, igual conversando com uma pessoa assim, aqui não, Jesus. E as lágrimas começaram a descer, porque ele soprou aquele salmo no meu ouvido que diz assim: aonde me esconderei do teu amor? Se eu subir ao mais alto monte, ali o Senhor está. Olha para mim, o salmo não acaba, o salmo diz assim: e se eu colocar a minha cama no mais profundo inferno, ali o Senhor estará. Por que isso, pastor? Porque eu quero que você entenda que na teologia que nós cremos, não foi você que achou o Senhor, mas foi o Senhor que te achou. Por isso João capítulo 15, versículo 16 diz: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. Sabe qual é o seu impacto no plano de salvação? O pecado. Você só pecou. Todo o resto foi o plano da graça do Senhor que nos alcançou. Então nesse processo, eu preciso entender algo. Jesus fez por mim tudo o que ele precisava fazer. E o segundo ponto, que eu quero que você ainda pense comigo sobre o oleiro. Não sei se você já viu um vídeo de um vaso sendo feito, mas eu vi, e algo me chamou a atenção, que o vaso é feito com as duas mãos do oleiro. Com a mão, ele vai por dentro. Para quê, pastor? Por dentro ele vai dando forma. E com isso eu quero te dizer aquela frase que a gente cansa de dizer: é de dentro para fora mesmo. Não é de fora para dentro. Tem gente que quer mudar fora, para depois achar que vai mudar dentro. E aí a gente constrói um monte de religioso. Mas quando o Senhor nos toca por dentro, a luz começa a sair para fora. E essa mão que vem por dentro vai dando forma, vai fazendo do jeito que ele quer fazer. E a verdade é que isso dói, irmão. Eu não sei você, mas eu já passei por processos em Deus que eu falei: eu não dou conta mais. Não dou conta, Senhor. E o Senhor mexeu na minha vida, colocou pessoas, tirou pessoas, me mudou de cidade, me voltou de cidade, me fez passar por situações constrangedoras. A fim de quê? A fim de limpar meu coração, a fim de limpar a minha mente. Mas eu confesso que teve um dia que eu sentei na escada e falei assim: eu não dou conta mais. E aí eu percebi que o oleiro trabalha com as duas mãos. Porque uma mão, Fernanda, ele dá forma, e por fora ele sustenta, para que o vaso não quebre. Olha para mim. Com uma mão ele dá forma, e com a outra ele sustenta. Com uma mão ele transforma, e com a outra ele não deixa o vaso quebrar. É por isso que você está dando conta. É por isso que você está aqui hoje. Mesmo com esse tanto de pecado, mesmo com esse tanto de queda. Se pegar o seu currículo, irmão, é triste. Seu currículo espiritual, que só o Senhor sabe. Senhor, abre aqui agora o currículo da Jeane aqui para mim. Aqui, ó. Quando a gente vê o telão. É triste, irmão. Não é triste? É triste. As coisas começaram a melhorar depois do Vinícius. Mas era triste. Irmãos, mas o Senhor não te amou no dia que você virou crente. O Senhor te amou na sua pior versão. Quando você estava lá, sabe? Lá onde o diabo pisou no pão e te deu na boca. Sabe? Lá, sendo humilhado, envergonhado. Lá o Senhor te amou. Te amar hoje é fácil, Lucas. Ó, ganhou 3 pontos comigo hoje. Falou bonito. Vai pregar. Te amar hoje é fácil. Mas te amar, quando às vezes até, igual no meu caso, até o pai e a mãe já estavam assim, ó, desistindo. Aí é só o Senhor mesmo, que te amou na sua pior versão. Você tem cara de crente agora, é fácil te amar, você tá bonito. Mas quando você estava feio de pecado, sujo, irmão, odiando a possibilidade de um dia ser crente, Ele já te amava. Alguém entendeu isso? Glória a Deus. E o texto continua dizendo: levanta-se
e desce. Antes de mandar a gente descer para a casa do oleiro, ele fala para você se levantar. Por quê, irmão? Porque o Senhor não vai fazer nada com você enquanto você não decidir sair da condição que você está. Eu me lembro daquele texto em que aquele aleijado está na beira do tanque de Betesda. Quantos lembram desse texto? Deixa eu ver se você lembra. Quanto tempo que o aleijado estava ali? Irmãos, 38 anos. Você tem noção do que é 38 anos na beirada de um tanque esperando um milagre? Eu não sei se ele tinha 38 anos. Provavelmente não. Mas eu sei que a Bíblia diz que durante 38 anos, aquele homem, o anjo, estava na beira de um tanque, esperando o anjo passar, a água se mexer, porque a história dizia que se ele pulasse dentro do tanque, ele sairia curado. E aí Jesus chega na beirada do tanque. E Jesus, sabendo de tudo, vira para ele e fala assim: você quer ser curado? Ah não, Jesus, aí é loucura. 38 anos, Jesus. Não é claro que ele quer? Não, não era claro. Porque para algumas pessoas é muito melhor ser um pobre coitado do que ser transformado. E olha isso, olha que incrível. Jesus fala assim: você quer ser curado? Ele nem fala que sim, nem que não. Ele fala assim: é porque ninguém nunca me jogou dentro do tanque. Olha isso, irmão. O que isso quer dizer? Que é muito mais fácil você colocar a culpa em alguém do que você bater no peito e falar assim: é eu mesmo que sou aleijado, é eu mesmo que não estou funcionando, Senhor, é eu mesmo que não estou andando, não estou me movimentando mais, é eu mesmo que estou congelado na beirada de um tanque indo para a igreja, mas congelado e nada acontece na minha vida. Por quê? Porque é o pastor que não me dá atenção, porque é o meu líder que não me visita, porque é isso, irmão. Irmão, você está orando mesmo? Porque se você está orando, é impossível você vir com esse tanto de desculpa para cima de mim. Se você tem uma vida com o Espírito Santo real e diária, queimando por Jesus, mas eu ainda não vi alguém... Jesus. Eu ainda não vi alguém cheio de desculpas queimando pelo Senhor. Não vi. Porque geralmente quem está orando não está com tempo de reclamar, não. Você quer ser curado? Ai... nunca me jogaram. Eu não perguntei o que fizeram com você. Eu perguntei se você quer mudar de vida. E esse é o ponto que Jesus quer falar com você. Eu não quero saber o que foi antes de mim. Eu quero saber que a partir de mim a sua vida pode mudar. O que você quer? Sai daí, irmão, desse espírito de vítima, de coitado. Sai daí. Nós não somos covardes. Nós não temos mais o espírito do medo dentro de nós. Mas um dia fomos órfãos, hoje somos filhos. E através da minha conexão com o meu Pai, eu tenho coragem para ser transformado, irmãos. Levanta-se. Olha no olho do seu irmão aí. Olha para ele. Olha no olho dele. Olha aí, Tiago, para a Sandra. Fala assim para ela: levanta-se em nome de Jesus. Se você não decidir ser curado, não tem quem te cura, irmão. Não tem quem te cura. Pastor, já orei tanto para eu ser liberto. Sabe? Sou viciado em cigarro, em cerveja. Ver uns negócios que não pode ver. Ora por mim, tira esse demônio de mim. Aí a gente tira o demônio. Aí você volta para o mesmo lugar que você estava. Irmãos, eu gosto de dizer que libertação é espantar as moscas, mas quem tira o lixo é você. Ou quem decide não viver mais nesse lixo aí é você. Sabe, irmãos? Levanta-se dessa condição. Que dia? Agora. Decida viver amanhã diferente. E parar de botar a culpa nos outros. Amém? Ai, pastor, cheguei tão ferido nessa igreja. Jesus não está com dó de você, não. Sinto muito te dizer. Por que ele não está com dó? Porque a partir dele,
sua história pode ser totalmente diferente. E depois que ele fala, levanta-se, na mesma proporção ele fala assim, desce. Já levantou? Já resolveu? Então agora você vai aprender que crente cresce para baixo. Crente não cresce para cima. Crente cresce para baixo. Diante da luz do Senhor, nós estamos ofuscados, irmãos. Foi isso que João Batista entendeu quando ele disse, importa que ele cresça. Amém? Como descer, pastor? Para que descer? Descer fala de viver uma vida de fraqueza, de dependência e de humildade. Pastor, eu tenho que ser fraco, mas você fala que eu tenho que ser forte. A Bíblia fala que quando somos fracos, é aí que somos fortes. Eu descobri o segredo de permanecer em Deus. E é saber que eu sou totalmente capaz de pecar. Irmãos, eu descobri que a pessoa mais pecadora e imunda que eu conheço sou eu, Lucas. E eu descobri que quando eu reconheço diante do Senhor que eu sou fraco, o poder dele se opera em mim e me fortalece. Eu não me distancio da possibilidade que eu posso voltar a ser pior daquilo que eu já fui um dia. E eu entro diante de Deus todos os dias dizendo, limpa a minha mente, limpa o meu coração, limpa a minha boca, limpa os meus olhos, porque eu sou capaz de voltar para esse lugar. E como Pedro vai dizer, como o cão que volta ao próprio vômito. Ah, irmãos, é isso que o diabo quer fazer com você. Quer te fazer voltar a se alimentar daquilo que Jesus te libertou um dia. E eu descobri que Deus não quer me humilhar. Eu descobri que Deus não quer que ninguém me humilhe. Mas eu descobri que Deus quer que eu me humilhe diante dele. Sabe por quê? Do jeito que eu estou aqui em pé, vem cá, Lucas. O Lucas, com essa força dele, conseguiria me derrubar facilmente. Não precisa tentar. Você vai me derrubar, meu joelho está estragado. Mas, se eu estiver nessa condição, você não consegue me derrubar mais. Por quê? Porque ninguém humilha alguém que já está humilhado diante do Senhor. Ninguém derruba alguém que já está no chão. Quando a gente aprendeu na rua, quanto maior o gigante, maior a queda. Mas quem já está no chão, quem já se humilhou, quem está nas mãos do oleiro, ninguém consegue derrubar. Ai, pastor, você não sabe. Lá no meu trabalho tem gente invejosa, olho gordo. Ah, irmão, olho gordo não pega em crente não, gente. A não ser que você está vacilando. E depois que ele faz você se levantar, faz você descer para um lugar de humildade, ele fala, aí então te farei ouvir as minhas palavras. Se você parou, irmão, de ouvir a voz de Deus, ou é porque você está muito grande, ou é porque você está caído. Mas se você decidir resetar a sua vida espiritual hoje, como uma criança começar do zero, você vai ouvir a voz do Senhor. Presta atenção em algo que eu lembrei agora. Isso é importante. Chega um momento na vida de uma águia, você já deve ter ouvido isso por aí. Com 40 anos, as garras da águia já estão voltando para seu braço, não sei como é que chama o braço de uma águia. Quê? Não, a patinha, né? Pata. As garras já estão voltando para... E ela já não consegue caçar mais, porque já está entortando. O
os bicos já estão fracos, a ponto que ela já não consegue pegar mais nada, e as penas já estão pesadas, velhas, e aí ela não consegue voar mais. E com 40 anos de idade, uma águia precisa tomar uma decisão. Eu quero viver mais? E ela começa então a entrar em um processo, aonde se ela quiser viver mais 30 anos, ela precisa ir para o alto de uma montanha, serrar toda a sua garra, até acabar. Ela precisa esfregar o seu bico numa pedra, até zerar. E ela precisa arrancar todas as suas penas, até acabar, para que ela enfim viva mais 30 anos. Tem gente que está assim, já viveu muita coisa, e já acha que não tem mais nada para viver. E realmente, se você continuar no lugar que você está, já se deu por encerrada a sua história. Por isso o Senhor está te dizendo: vá para o alto de uma montanha, suma um pouco e decida começar do zero. Sabe, rasga o seu currículo, irmão. Tem gente que vem para mim com assunto, com uma prosa tão ruim. Ah, mas eu já fiz isso. Ah, mas eu já fui pregador. Ah, mas eu já fui pastor. Ah, mas eu já fui líder. Eu não estou nem aí. Se eu não estou nem aí, Deus não está nem aí. Não que eu estou falando por Deus, mas olha aqui. Quem fala muito do que fez é porque não tem mais nada para fazer. Vou repetir. Quem conta muito do que fez é porque não tem mais nada para fazer. Nós não somos aqueles que vão contar sobre o que fizemos, mas vamos planejar tudo aquilo que ainda vamos fazer. Que bom que fizemos, mas ainda tem muito mais para fazer. Talvez hoje é uma noite para você pensar nisso. Sabe o que é o odre velho, como Jesus diz? Jesus fala assim: ó, não se pode derramar vinho novo em odre velho. Por quê? Porque o vinho novo ainda passa por um processo de fermentação, de expansão, e o odre velho já expandiu tudo que tinha para expandir. Então o vinho novo não combina com o odre velho. Por quê? Quando o vinho fermentar e expandir, o odre rasga. Odre é uma bolsa de couro. Mas Jesus derrama vinho novo em odre novo. O Senhor tem um vinho para derramar sobre a sua vida. E é um vinho novo, é uma unção nova, projetos novos. Mas talvez você que seja um odre velho, e o Senhor está dizendo: renove o odre, e o vinho virá sobre você. Porque Ele não vai desperdiçar a glória dele, irmão. Ele não vai desperdiçar a unção dele. Como a águia, vamos agora, a partir desse entendimento, resetar a nossa vida espiritual, dizendo: Senhor, afinal eu não sei é nada, afinal eu não oro é nada, afinal eu não fiz ainda nada, eu quero fazer muito mais. Amém? E nesse processo ainda, o texto diz que parece, quando estava começando a dar certo, quando o barco estava ficando quase pronto, desmanchou e caiu. E, nossa, Senhor, quantas vezes eu já caí, quantas vezes eu já tentei, mas eu descobri, irmãos, que cair não é o problema é o lugar aonde você cai. Porque se você cair, mas cair nas mãos do oleiro, tá tudo certo. Desfez, a Bíblia diz que Ele mesmo refez. Naamã passou por 7 mergulhos. Por que não no primeiro? Por que não no segundo? Por que não no terceiro? Para nos ensinar que o Senhor não nos quer perfeitos, o Senhor nos quer perseverantes. Nós vamos chegar diante do Senhor cheio de cicatriz, cheio de marcas, cheio de renúncias,
Mas o céu é o renovo para aqueles que estão perseverando. Quando nós olharmos para o Senhor e lembrarmos de todas as dores que passamos, e nós olharmos para o Senhor, nós vamos cantar essa música. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Ei, pastor, você não sabe, eu caí. Caiu? É mesmo? Então para de correr de Deus e começa a correr para Deus. O problema é que você cai e corre de Deus. Não, irmão, eu descobri, vai por mim, eu descobri isso. Que o Senhor me ama mesmo quando eu peco. Eu descobri isso. Eu descobri que mesmo no pior dia, Ele ainda me ama. E não é um amor, é um amor furioso, irmão. Amém? Por quê que Ele refaz? Porque Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar o que começou. Olha aqui, a sua dificuldade, irmão, de aprender não se compara com a facilidade que o Espírito Santo tem de te ensinar. Você vai dar trabalho, mas você não consegue cansar Ele. E olha aqui, não existe a menor possibilidade de o Senhor te entregar incompleto. Não existe. Ainda que você vá até o 7º mergulho, Ele vai terminar o que Ele começou. Pastor, quem pode ir para o encontro com Deus? Eu já fiz. Você percebeu que ainda precisa de mais um mergulho? Vai para o encontro com Deus. Pastor, vem aqui na frente, já vim aqui na frente 1, 2, 3, 10, 15. Precisa de mais um mergulho? Vem aqui na frente. Se desfez, não foi Ele que te desfez, mas alguma coisa aconteceu e a obra se desfez, mas é Ele que te refaz. É Ele que te refaz. E sabe o que é legal nesse negócio? Tô acabando. Daqui para 10 horas eu acabo. Sabe o que é legal? Tem gente, assim, artesão. Esse povo que mexe com arte é meio esquisito, não é? É uns negócios estranhos que chama de arte, né? Eu respeito, mas não gosto. Quem aqui já foi numa exposição? Quem já foi? Levanta a mão. Tiago, para, você não gosta disso não. Você gosta de coxinha com caldo de cana. Levanta a mão, deixa eu ver. Ó, já foi mesmo, Ítalo? Exposição de quadro? Levanta a mão, deixa eu ver. Ó, um rico. Isso é coisa de rico, irmão. Mais um rico. Ou então, como é que chama? Dublê, né? Dublê de rico. Ah, de graça lá, né? Só que eu já vi um quadro uma vez, e aí você olha assim e fala assim, não tem nem... Sei nem o que é. Não é? Sei nem como é que chama. Sei nem o que é. Não parece com nada, sei que lá de nada, tanto que aquela Mona Lisa é feia. Não é? Se tem alguém chamado Mona Lisa aqui, não tô falando de você, tô falando do quadro. Que mulher sem graça, né? Cabelo chapado, assim, aquele negócio. Mas qual é o valor? O valor é que lá embaixo tem uma assinatura da Vinci, não é isso? E essa assinatura é o que dá propósito, sentido e valor para aquele desenho. Então tem gente, olha aqui pra mim, Ítalo. Tem gente que vai olhar para você e falar assim, não tá pronto. Não tem cara. Minha filha estudava na escola adventista, irmão. Aí cheguei lá e falei assim, fiquei sabendo que tem desconto para pastor aqui. Aí a tia me olhou e falou assim, quem é seu pai? Me julgou. Por quê? Porque não tem cara de pastor, né, irmão?
Isso aqui. Ontem eu fui orar pela Jamile lá no aniversário dela. Alguém falou assim, esse pastor aí... Não tem nem cara, irmão. Nem fala nem fala igual pastor. Só de eu ter que explicar que eu sou pastor já é extremamente constrangedor. Então às vezes não tem cara. Não usa, sabe? Mas de repente o Senhor falou assim, tá pronto, pode ir. E aí, quando as pessoas olharem para você, não é o que você faz que mostra o seu valor, mas é quem te fez que diz sobre o seu valor. Não tem cara, não tem jeito, mas tem assinatura. Amém? E é nisso que nós confiamos. E para finalizar mesmo, é um texto que finaliza aqui de uma maneira um pouco polêmica, porque o texto diz que Deus se arrepende. E talvez isso é um choque. Mas eu quero te explicar sobre isso. O texto diz assim: no momento em que eu falar acerca de... Versículo 7, olha aí. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir. Se tal nação se converter da maldade com qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação e de um reino para edificar ou plantar, se essa nação fizer o que é mal perante a mim, não der ouvidos à minha voz, eu me arrependerei do bem que tinha planejado fazer. Aqui nós temos dois cenários, irmão. Nós temos o cenário de uma pessoa que nasceu para dar errado, se arrependeu e deu certo. E o cenário de uma pessoa que nasceu para dar certo, passou a fazer aquilo que era errado e deu errado. O que eu quero dizer com isso? Na sua história, no seu processo. Talvez você já nasceu, você não pediu. A gente escolhe a esposa e o marido, mas pai, mãe, lugar que a gente não escolhe. A gente só nasce ali. E talvez você já nasceu debaixo de um teto cheio de maldição. Onde o seu pai talvez foi um alcoólatra. Onde a sua mãe talvez tenha carregado várias histórias ruins na vida. Debaixo de religiões que cultuam o mal, o inimigo. Talvez você já foi oferecido em terreiros, sabe? Então você já nasceu debaixo de uma condição reprovável, amaldiçoada. Eu conheço pessoas que são frutos de estupros, irmãos. Sabe, a mãe engravidou a partir de um estupro. Então já nasceu com uma história assim, horrível. Onde o diabo já tinha o domínio, a legalidade. Pastor, como assim irmãos? O diabo pode ter legalidade para agir na sua vida. Ele pode ter o domínio. Como, pastor? Você pode ter dado isso para ele em algum momento. Sua mãe, seu pai, alguém. Então você pode ter nascido. Mas o texto me ensina que a maior quebra de maldição e mais efetiva se chama arrependimento. Porque se você nasceu numa história desgraçada, mas você decide mergulhar na graça, se arrependendo dos seus pecados, o próprio Senhor se arrependerá dessa maldade que estava estabelecida sobre a sua vida, e você sim viverá uma nova vida em Cristo. É sobre isso que o texto está dizendo. Olha, se eu falar acerca de uma nação que eu vou derrubar, destruir, mas essa nação se arrepender, eu não vou destruir mais. Mas é verdade também que tem gente que nasceu para dar certo. Não nasceu numa família pastoral, não. Nasceu assim, numa família celestial. O pai era uma benção, a mãe era uma benção e o demônio era você. Eu era assim. Eu era a ovelha endemoniada. Não vou falar essa palavra, não. Eu era o problema, irmão. Eu era a pimenta. Sabe aquela pimenta amargosa?
Dei trabalho desde quando eu respirei, eu dou trabalho. Trem esquisito. E o Senhor falou assim comigo: tem gente que tinha tudo para dar certo, e tinha as bênçãos de Deus apontadas para você, mas você decidiu trilhar um caminho errado. Então o Senhor arrependeu de abençoar também. O que eu quero dizer com isso tudo? Não importa a sua história antes de Cristo. O que importa é a sua história depois de Cristo. Amém. O Senhor não vai te largar nesse processo. Vai doer, te garanto que vai. Algumas pessoas vão entrar na sua vida, outras vão ser arrancadas da sua vida. Não é que vai ser tirada, não, vai ser tirada a força. Por quem? Por Deus. Porque você está decidindo viver esse processo. E a pergunta, irmão, que eu quero fechar esse momento é: você quer ouvir a voz de Deus? Se você deseja voltar a ouvir a voz de Deus, decida hoje se levantar da condição que só você sabe que você está. Decida hoje viver uma vida de dependência do Senhor. Então Deus voltará a falar com você. Mesmo sentado, feche os seus olhos. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. Diga para ele: a tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Ouça ele dizer: